Muito bem. Boa noite a todos presentes no nosso evento de hoje, que é o Lipsic-Lit número 8, onde nós vamos analisar a obra Freud de Viena a Paris, da escritora e psicanalista Ariane Severo, que está aqui conosco, é a nossa convidada de hoje. Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, o que é a Lipsic? A Lipsic é a Liga de Psicanálise da URGS. Eu sou o Antônio, eu sou o diretor-geral da Liga, e nós somos uma liga acadêmica, nós somos um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Medicina da URGS, porém, nós temos aí ligantes, né? Nós temos membros de vários cursos universitários, de 15 cursos de 9 diferentes instituições. E somos aí um espaço plural, aberto, para o desenvolvimento de estudantes de graduação dentro da psicanálise de uma forma que a universidade não costuma abordar. E nós temos, então, 3 principais eventos. O Cine Lipsic, onde nós discutimos filmes e séries. O Lipsic-Lit, que é esse aqui de hoje, onde nós discutimos obras literárias. E temos também o Café Lipsic, onde a gente pega algum assunto de interesse público, e a gente discute sob o viés da psicanálise. Perfeito. Qual obra, então, nós discutiremos hoje? Hoje nós vamos ter a obra Freud de Viena a Paris, que retrata a viagem, então, de Freud fugindo, né, buscando sair de Viena, na Áustria, durante a ocupação do regime nazista, né, ali nos anos 30, de 1930. Uma obra é um romance histórico, inspirado em fatos reais, e então nós convidamos então a Ariane para trazer esse livro para nós, que é um livro que está saindo do forno, e discutir conosco e explicar como é que foi esse processo de criação, né? Que é uma temática, uma forma de evento totalmente nova que aqui na Liga a gente ainda não tinha feito. Então vai ser uma experiência muito interessante, muito bacana, e a gente espera que seja de interesse e que seja válido aí para todos os presentes e para todo mundo que está vendo o evento. Muito bem, e quem é a Ariane? A Ariane é psicanalista, é escritora, autora de vários livros, como Nina, Desvendando Chernobyl, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, mesmo ano em que ela foi patrona da Feira do Livro de Caçapava do Sul. Ela também escreveu a obra Cappuccino, que é uma coletânea de contos de 2016, O Suave Mistério Amoroso, de 2014, Encontros e Desencontros, de 2010, e é coautora de vários livros de contos, poesia e também de declamação, inclusive um romance histórico. E ela dirige a sua própria oficina de literatura e psicanálise. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Ariane. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Antônio. Agradeço muito a oportunidade e a todos os ligantes. Quero agradecer através da Olívia, com quem eu fiz o primeiro contato, no teu nome, Antônio, também. Agradecer a todos os ligantes. Tivemos muitos encontros, né, para que essa atividade pudesse se realizar. E também quero agradecer, dar os cumprimentos para a doutora Lúcia Helena, né, que junto com os estudantes de medicina é autora deste projeto inédito, que vocês montaram durante a pandemia, que também escrevi este livro durante a pandemia. Então, considero que vocês transformaram algo inesperado, né, em algo criativo de relevância cultural e acadêmica. Então, Freud de Viena a Paris. O protagonista é Sigmund Freud. Descobri que muito pouco estava escrito a respeito dos últimos meses que antecederam sua saída da Áustria após a ocupação nazista, em março de 1938. E quase nada a respeito da viagem de trem de Viena a Londres, quando ele imigrou em 4 de junho de 1938. Quando eu li que o trem que o Freud tomou
para sair de Viena, era o Expresso do Oriente, eu tinha certeza que eu escreveria essa história, nesse trem maravilhoso, que para mim é um trem de cinema. Então, eu não escrevi uma biografia, escrevi um romance, e imaginei o que o Freud fez e viveu nesta viagem. As imagens íntimas que ele revelou de si próprio e dos acontecimentos, e recriei um fragmento da história. 12 horas dentro do Expresso do Oriente e 12 horas em Paris. Decidi terminar na França, onde ele permaneceu algumas horas, porque eu não quis narrar a morte do Freud, e sobre Londres já havia bastante informação. E esta história me encantou porque ela me permitia abordar algumas questões políticas de diferentes cunhos nacionalista e étnicos que tinham relação com o presente. Este episódio, que eu considero pouco conhecido, me permitiu também mostrar alguns aspectos pouco valorizados do meu personagem, como, por exemplo, o amor que ele tem pela arte em geral, explorar o Freud colecionador, amante da literatura, apaixonado pelos animais, pela natureza, paisagens, flores, sua relação com mulheres maravilhosas, a importância das mulheres na vida dele e, consequentemente, para a psicanálise. E também explicar alguns assuntos sempre vistos de um ponto de vista reducionista, e por isso eu optei por contar os fatos de mais de um ponto de vista para propiciar que o leitor pudesse, ele mesmo, tirar as suas próprias conclusões. Interessa-me pensar como os fatos verdadeiros refletiram-se nos personagens. Para mim, é um romance de ficção com personagens históricos, onde história, psicanálise e ficção são feitas de interações e implicações mútuas. E eu ancoro esse romance na vida do Sigmund Freud e ao espírito do seu tempo. Vocês sabem que os relatos históricos e os dados biográficos, eles não bastam, embora eles expliquem os fatos. Então, eu precisava animar essas verdades de uma forma emocional que levasse o leitor a participar intensamente desses acontecimentos. Então, eu tive muito cuidado na construção dos meus personagens. Como Freud é complexo, como todo personagem central de um romance, outro elemento que eu busquei explorar, e que é uma das técnicas literárias, é ir desenvolvendo o personagem, fazendo ele ir praticando várias ações, especialmente internas, e o leitor, então, vai descortinando o personagem, vai intuindo. Eu queria narrar esse fato da vida do Freud, essa viagem no Expresso do Oriente, em 1938, e tinha que ambientar, então, dentro desse contexto e dos aspectos psicológicos do meu personagem. Esta história, ela privilegia este momento da vida, que é um momento muito difícil, né? E que tu chegaste a mencionar, que é o que a gente encontra bastante na internet, a fuga dele, né, de Viena. Mas, na verdade, assim, o que vocês vão se dar conta, lendo o romance, é todo o esforço que houve dele e das pessoas para que ele pudesse sair de forma legal. A dificuldade que foi, e o custo que foi toda essa documentação para que ele pudesse sair e emigrar, né? Então, não fugir, porque ele é um homem muito corajoso, e vocês vão entrar em contato também com todas as dúvidas, né, de que cercavam o meu personagem nesse momento da vida dele. Então, como esses acontecimentos políticos tinham uma relação direta com esse fato, né, que eu queria contar, eles acabaram por definir a narrativa. Então, um exemplo que eu quero dar é, por ele ter vivido os últimos meses praticamente confinado, isso me permitiu mostrar o que ele via através da janela.
Então, a relação dele com o mundo se deu através da janela, e isso se encena dentro do trem. Ele olha pela janela e vai ver outra paisagem, vai para Roma, Pompeia, Acrópole. Voltam às superfícies impressões submersas, e ele está se aproximando da fronteira da Alemanha com a França, e tudo pode acontecer. Esta ideia de mobilidade, provocada pelo confinamento, tem, evidentemente, uma relação com o nosso confinamento pandêmico. Mas meu personagem, nesses meses que antecederam a viagem, motivada pela ocupação nazista, também pelo agravamento da doença, ou aquelas horas dentro do trem, aguardando para atravessar a fronteira, a impossibilidade de agir diante dessas situações, mas sem passividade, nem do personagem e nem do leitor. Há uma ação aparente, contudo, vocês vão ver que o pensamento do Freud se expande. Descobri, com a ajuda de alguns leitores, que o filme Meia-Noite em Paris é parte essencial do meu próprio processo criativo. Pois eu trabalhava ano passado com um filme, que eu tenho uma outra oficina de literatura, psicanálise e cinema, e o filme que nós estávamos trabalhando é Meia-Noite em Paris. Então, eu afirmei já, em muitos momentos, que eu escrevi como se eu estivesse filmando. Então, isso tem muito a ver com muitas técnicas cinematográficas que a gente também utiliza na literatura e que fazem parte desse romance. Eu leio muito sobre cinema, é um tema que eu gosto, né? Então, eu queria comentar com vocês algumas coisas que me vieram à mente depois desse comentário do leitor que disse que meu livro se parecia com Meia-Noite em Paris. Um filme tem que ter o argumento. E o que é o argumento no filme? É aquilo que vai fazer com que o filme seja diferente de todos os outros. Eu acho que isso eu busquei e que esse fato me permitiu. Outra é unidade. Todo trabalho de arte ele requer essa unidade. Então, a trama e os personagens, eles têm que estar claramente estabelecidos. Vocês vão ver que o meu foco são nos personagens que estão ligados, né, com esta saída dele e os que viajaram com ele naquele trem. Também o propósito, porque tem que haver, quando a gente vai no cinema, uma razão para o espectador ir ver aquele filme. Então, o propósito deve ser a própria criação. Então, eu espero que no final da minha fala vocês entendam qual é o meu propósito, né? Qual foi o meu propósito com esse livro. Outro é credibilidade, né? Que é um elemento importante nos filmes, que tudo que está ali não pode contradizer o roteiro. E, neste caso, eu não posso contradizer os fatos verdadeiros do meu personagem. E vocês viram também que o Woody Allen usa o túnel do tempo, né, para refletir sobre algumas ilusões, sobre algumas questões da existência. Então, pensando em tudo isso, eu acho que eu também coloco Freud refletindo sobre a existência e sobre o futuro da psicanálise. O tempo, para nós, na literatura, ele é um grande recurso, porque nos permite aumentar os artifícios para reforçar ou o conflito do personagem, por exemplo. Eu busquei nesse romance a imersão do leitor no interior desses acontecimentos no trem. Existe ali um vai e vem entre o vagão e outro, o meu personagem e os outros perambulando entre as estações, e a rememoração, ela funciona muito menos como lembrança, mas como uma exploração, como uma invenção, algo para lidar com a crescente angústia pela proximidade com Dachau, por exemplo, ou a Ponte do Reno, que é a fronteira da Alemanha com a França. Então, vocês vão perceber que a tensão vai num crescente nesse romance e aparece esta questão da passagem do tempo. Quanto tempo para a fronteira? Freud olha no relógio, né? Ana diz que eles deveriam estar todos juntos, que ninguém conseguiria dormir, né, até que eles atravessassem a fronteira. Todo o tempo assim. Tá? Então, este livro ele é dedicado a Freud. Como ele amava a literatura, ele também gostava muito dos romances policiais. E o mistério é sempre um elemento de sedução. E não é à toa que os livros da Agatha Christie estão entre os mais vendidos no mundo todo.
E ele adorava a Agatha Christie. Estava sempre na mesa de cabeceira dele. Depois vocês vão ver um pouco mais dessa relação dele. Então, como o cenário era fundamentalmente o trem, e esse trem maravilhoso da Agatha Christie, do Expresso do Oriente, e o período histórico escolhido é a saída da Áustria pelo avanço do nazismo, o personagem central vai atravessar a fronteira com a França, ali mais ou menos no meio da viagem, um pouco mais. Então, era natural que eu tivesse que criar um clima de tensão, de suspense, que é uma ferramenta muito utilizada na narrativa policial, que mantém a curiosidade do leitor. E hoje, né, na literatura contemporânea, vocês sabem que o leitor deve ter a oportunidade igual ao do protagonista de sentir aquela tensão. Então, o leitor vai penetrar naqueles espaços deixados em aberto, onde não tem uma solução aparente. E a minha ideia era colocar o leitor mesmo dentro desse trem, dentro da cabeça do meu personagem. Eu tenho escutado muito algumas pessoas comentando comigo assim, que conhecem a história dele, que sabiam que ele ia chegar a Londres, mas que ficaram naquela apreensão, né? Então, acho que esses que viviam essa surpresa, que ela, aliada à inevitabilidade, que costuma sustentar uma narrativa policial, acho que ela atiça mesmo a curiosidade do leitor. Então, a data da saída é 4 de junho de 1938. E aí eu me perguntava, como é que eles se vestiram? Quem partiu com Freud? Como foram até a estação? E, principalmente, o que ele estava pensando durante o percurso. Então, com todas essas informações que eu fui colhendo ao longo das leituras, da pesquisa, eu imaginei a saída do Freud e o sentimento dele ao fechar definitivamente a porta da Bergasse 19. Criei muitas expectativas para todos esses capítulos. Vim observando e anotando muitas descrições de trens, vendo filmes. Tinha assistido novamente o Assassinato no Expresso do Oriente. Olhei documentários que mostravam o interior de trens. Fui recolhendo expressões de Freud a respeito de locomotivas, viagens, passagens, onde ele se referia em carta, cartões postais, acontecimentos ligados a estações. E vocês vão ver. Linz, Salzburg, Munique, Stuttgart, Strasbourg, Nancy, Chalon-sur-Marne e Paris. Eu queria uma imagem forte na chegada do trem na plataforma de embarque e a emoção do meu personagem no momento da partida. Cada etapa desta viagem até a chegada à fronteira era de muita expectativa e apreensão. O conflito chegaria ao ápice em poucas horas. E eu tive que lidar com muitas dificuldades, tentando construir um livro cativante. Então, por exemplo, como eu estou contando para vocês, que é um episódio pouco conhecido, eu não sabia a hora exata da saída do trem. Então, era muito difícil calcular, por exemplo, o horário das refeições ou do que eles fariam, né, dentro do trem. Eu também não sabia muitas informações. Eu imaginava, por exemplo, que teriam ficado na cabine o Freud e a Marta, o casal, e na outra as 3 mulheres, que viaja a Ana com ele, né, a Paula governanta e a médica, né, a Josefina Strauss, que teve que substituir, uma pediatra, teve que substituir o médico dele, que teve uma crise de apendicite na última hora. E eu imaginei que a cachorrinha ficava num lugar assim, específico para os animais. E aí, nas leituras, eu descobri uma nota de rodapé da Elisabeth Rodinesco, nessa biografia, né, onde ela dizia assim, que se a gente quisesse alguma informação mais sobre essa viagem do trem, que tinha naquele livro, né, que a Paula, a governanta, deu algumas entrevistas e que surgiu um livro, Dia a Dia da Família Freud. Então, eu encomendei esse livro e, como foi, né, no período pandêmico, levou muito tempo para chegar. Eu tive que pedir ajuda para a Ana Helena também, que é minha agente literária. Ela encomendou outro livro e ficamos meses esperando.
E nesse momento foi muito importante, né, uma orientação que eu tive, né, do meu marido, que também foi meu professor muitos anos nas oficinas, onde ele disse: Ariane, não para de escrever, depois tu acerta os detalhes. E foi assim que eu fiz. Quando esse livro da Paula chegou, o meu sentimento primeiro foi decepção, porque eu esperava que tivesse muitas informações, tinha uma página e meia, mais ou menos, sobre a viagem. E, ao mesmo tempo, foi um alívio. Eu disse, nossa, então eu acertei. Realmente, este momento histórico é um achado, né? E eu vou contar esse instante da vida dele. Mas esse livro da Paula me deu a hora exata da partida, e isso me permitiu acertar, imaginar o momento que eles iriam jantar. Eu sabia a hora da chegada em Paris, sabia que era de manhã cedo, né? Então foi muito importante. Mas eu continuava com muitos problemas. Assim, qual era a rota do Expresso do Oriente em 1938? Sempre que teve mais de uma rota, e ele também interrompeu durante a Grande Guerra, né? E então, como eu não encontrava solução, né, tivemos que entrar via França, né, para poder pesquisar na própria companhia ferroviária e encontrar esse percurso. Porque eu queria fazer um percurso real, né, e que meu personagem o trem vai parar em cada uma daquelas estações, e eu queria associar acontecimentos da vida do Freud importantes para a psicanálise, porque a vida dele e a psicanálise é a mesma coisa, né? E, ao mesmo tempo, eu pensei que num percurso imaginário, onde ele ia associar também outros acontecimentos da vida dele. Então, eu fui construindo esse percurso e retomando as minhas anotações. Então, foi muito importante quando nós descobrimos qual tinha sido, né, as estações, também tinha que fazer um cálculo do tempo da viagem, a distância entre uma estação e outra, para poder calcular, né, que momento da viagem ele ia chegar em cada estação. Freud está à deriva, em um momento de desterritorialização. Ele vai dizer o que sente e que não pode ser traduzido só com representações ou fantasias. Quero falar sobre a dor daquele momento. É um personagem que eu venho estudando há muitos anos. Sou professora de psicanálise da disciplina de Freud. Então, o que eu fiz depois que eu encontrei esse episódio, que já fazia um tempo que eu queria escrever sobre ele, mas o que escrever? Tem tanta coisa para escrever, eu precisava achar um fato, né? Porque eu quero escrever um romance. Então, assisti também, no momento que esse episódio surge para mim, eu também vi uma série da Netflix grande sobre a Segunda Guerra Mundial e seguia lendo, né? Li muito sobre Primo Levi, Auschwitz, sobre a questão do trauma. Eu procurei fatos que eu considero desconhecidos do grande público, entre toda aquela imensidade de coisas que eu encontrei, né? E que, claro, se conectava com esses lugares e com o que eu desejava mostrar. Então, eu fui estruturando essa narrativa em torno desse grande personagem, sempre com essa ideia que o mais íntimo pode alcançar nesse ato universal. Então, a pesquisa que eu fui fazendo, ela me dava ideias a respeito de onde eu poderia inserir, por exemplo, né? Eu tinha um fato de uma pesquisa e eu começava a imaginar onde é que eu inseria aquela pesquisa, imaginar um capítulo, como é que eu iria inventar aquele capítulo. Inclusive, eu escrevi, depois que eu terminei, o processo criativo de todos os capítulos, que eu posso conversar com vocês mais no detalhe depois. Então, eu utilizei muitas técnicas. Eu utilizei, por exemplo, uma técnica que eu gosto, que é a reconstrução de cenas através das fotografias. Tá? Então, por exemplo, se vocês conhecem essa biografia da Ruth Nesco, ela descreve 3 fotografias que existem. Uma da partida do Freud, parece ele e a Ana na janelinha do trem, né, em Viena. Depois tem uma foto na chegada, na estação de Leste, em Paris. E depois uma no terraço da casa da Marie Bonaparte. Então, ela descreve assim, à esquerda do Freud está sentado fulano, à direita, ele está com um boneco, uma manta sobre os pés, numa cadeira de vinho.
Em vez de eu descrever a fotografia, eu recriei aquela cena, eu imaginei aquela fotografia de uma forma viva e construí capítulos em cima dessas fotografias. Então, esses capítulos todos, para mim, assim, principalmente os capítulos dentro do trem, eram um desafio para mim. E, ao mesmo tempo, eu tive muito prazer em escrever. E durante todo esse tempo que eu escrevia, eu me sentia como se eu estivesse dentro de um trem. Escutava também algumas músicas referentes, assim, às valsas vienenses de Strauss, ou escutei muito Mozart, né, que eu descobri que é o compositor preferido dele, e eu queria que as pessoas soubessem que ele gosta de música, que ele conhecia a ópera, Dom Giovanni era a ópera preferida dele, né? Queria que ele soubesse que, embora nos últimos tempos ele não foi um homem que ia muito à ópera, ele gostava. Então, este lado, né, que eu queria poder revelar para o leitor. Então, escutei também as baquianas do Villa-Lobos. E eu pensei, nesse momento, que apenas uma viagem real ela careceria de força para se refletir na imaginação do personagem. Que só essa viagem real ela não teria muito sentido. Porque, para mim, real e imaginário elas são duas faces dessa mesma experiência. Então, eu comecei a me sentir assim, percorrendo trilhos, mapas, né? Parando nas estações, essa variação, esses deslocamentos, bifurcações, trilhos interrompidos, né? Como se uma viagem, que é essa real, pudesse superpor a outra, né? E esta intensidade desse percurso, desse trajeto, pudesse mobilizar mais o meu leitor. Uma pergunta que está, inclusive, naquela página inicial do livro, onde eu faço a dedicatória para o Freud, é assim: onde termina o que é autêntico e começa o que foi reconstruído? É uma pergunta dele, nossa, da psicanálise. Não existe diferença nítida entre um e outro, na literatura especialmente. Autêntico significa o que é legítimo, o que não deixa dúvidas, o genuíno, né, e reconstruído. E o que se constrói uma vez mais, o que é recontado, né, é o reconstruído. Então, o que eu ficcionei? Eu tentei, assim, ficcionei para poder costurar essa história para vocês, mas sempre de acordo com o espírito do meu personagem. Eu busquei aqueles instantes no trem, através dos vestígios de um tempo, os sinais deixados em cartas, nos artigos, documentários, filmes, fotografias, rastros, marcas que Freud deixou para serem recontados. Eu não inventei ao bel prazer, porque vocês viram, precisa ter verossimilhança, coerência, se eu estou trabalhando com um personagem histórico. Então, eu sempre amarrei a narrativa ao estilo do meu personagem, ao espírito do meu personagem. Me apropriei, para tanto, dos apontamentos dele, e coloquei essas ideias nas falas, nos pensamentos. Ficcionei os diálogos, embora muitas expressões foram recolhidas da própria realidade. Fiéis a este personagem que eu imagino. São flashes, lembranças que vão se conectando a partir dessas estações que ele percorre, dos pontos dos quais ele se distancia ou se aproxima, e da livre associação de ideias. Preocupei-me em criar uma imagem e utilizar diferentes técnicas literárias nos mais variados capítulos. Escrevi, como eu disse para vocês, como se fosse um filme. E escrevi com toda emoção, imaginando o que ele sentia, ou o que ele iria recordar. E pensava na sensação, que para mim, ela é a própria experiência da ficção. Depois eu pensava no significado, no sentido. E eu me sentia inundada de todos esses fluxos que circulavam por todos os lugares, inundavam todos os caminhos naquele trem. Para mim, todo escritor ele tem que aprender esse trabalho do arquivo, que eu chamo cotejo das fontes. E eu fui tantas vezes quanto eu achei necessário, aos vestígios de um passado,
E aí produzi o meu texto, definindo critérios de pertinência, construindo o meu próprio método, intuído pelo meu processo criativo, e tomando minhas decisões quando havia controvérsias nas informações. Como portadora da sua memória, fiz escolhas e assumi minha posição. Depois eu posso conversar com vocês das dificuldades que eu tive com as traduções e das informações contraditórias e as decisões que eu tive que tomar. Escolhi o charuto como objeto que acompanha o meu personagem, dos 29 anos até o fim, especialmente nas horas de escrita. Então, lia sobre charutos, né? E a vida dele, isso era dezembro de 2019. E aí eu passei a enxergar Freud fumando aquele charuto pelo gabinete, pelo consultório, né? E em abril de 2020, eu escrevi da melhor maneira que eu pude esse capítulo, que é o primeiro capítulo, e quando eu terminei, o livro estava nascendo. E falo dessa relação dele com os charutos ao longo da narrativa. Neste primeiro capítulo, Freud escreve as últimas cartas. Uma carta para Abraham, né, que também um leitor comentou comigo, um psicanalista, bem conhecido aqui da cidade. Ele estava lendo o livro e quando ele terminou de ler a carta do Abraham, ele foi direto na biblioteca dele, abria a correspondência do Freud para procurar a carta, e depois ele se deu conta que aquela carta era imaginária. Mas a minha ideia já era, de início, colocar o leitor, né, nesta relação com o imaginário. E claro que está ali, eu tirei da correspondência dele. Nenhum fato que está naquela carta imaginária não é verdadeiro. Então, eu acho as cartas um recurso maravilhoso, porque permite que o teu personagem possa dizer algumas coisas sem estar só pensando. E ele sempre, a carta é uma reflexão endereçada a alguém, né? Então permite que a gente possa, através da carta, ver, né, os valores, as ações, né, dos personagens, a relação que ele tem com as outras pessoas e consigo mesmo. E eu também, claro, queria lembrar que Freud escreveu muitas cartas. Só para Marta, durante o período de noivado, foram 1.500 cartas. Então, as cartas retornam ao longo da narrativa, né, e permite com que vocês possam acompanhar o meu personagem. Um dos meus filhos é o Rafael, que ele é estudante de História. Ele me fez muitas sugestões, né, de alguns termos que eu deveria, para acertar. E aí foi interessante que quando ele estava lendo esse capítulo sobre os charutos, ele disse assim: mãe, qual é o charuto que o Freud fumava? Aí eu disse: um Havana. Ele: sim, um Havana. Mas qual Havana? Vocês sabem qual era o Havana que o Freud fumava? Eu não sabia. Aí eu voltei de novo, olhei nas biografias, olhamos de novo o filme A Tabacaria, paramos naquela cena para ver se dava para ver qual é o charuto que aparecia. E nada. Então encomendei uma pesquisa que levou algumas semanas, né? Ele consultou alguns sites especializados, mas eu resolvi não alterar esse primeiro capítulo, porque ele nasceu pronto, né? Mas eu distribuí essas informações ao longo do romance, que é algo que eu gosto de fazer, não dizer tudo de uma só vez, tá? Então, vocês vão ver que ao longo de 30 capítulos, eu vou mostrando essa realidade interior de diversos personagens que estão diretamente ligados com esta viagem. Então, são várias vozes que vão se entrelaçando, sendo tramadas e expondo essa realidade, né, dos personagens. Eu acho que essa experiência da leitura, ela, evidentemente, depende de cada leitor. Cada um vai ler à sua maneira, de acordo com a sua sensibilidade, experiência e conhecimento. Então, há alguns leitores que preferem, né, que gostam muito de livro da aventura, por exemplo, então eles gostam muito desses capítulos que vão até a fronteira, né, onde predomina esse suspense, como eu comentei com vocês. Outros adoram quando ele inicia assim, uma análise de consciência, né, que ele começa a aparecer recordações muito ligadas à psicanálise, os casos clínicos ou os artigos. Os psicanalistas
gostam muito de se encontrar com esses aspectos, né? E muitos se encantam também quando ele vai para a Itália, né? Quando retornam as primeiras lembranças dele, quando ele foi estudar em Nancy ou em Paris, né? Ter conhecido Charcot, que modificou a vida dele para sempre. Marta, Ana, Paulo e Josefina estão com Freud naquele trem. Isso me permitiu dar voz às mulheres, visibilidade às mulheres, tão importantes na vida dele. Vocês vão ver nesse livro, tem um capítulo narrado sob o ponto de vista da Lu, André Salomé, da Hilda, do Liro, a poeta, também da Marie Bonaparte, né? Tem momentos que a Ana fala, que a Marta fala. Então, eu pensei em como eu ia representar essas mulheres, e eu queria que elas aparecessem fortes, que elas se destacassem, porque merecem este lugar. Se a viagem é de despedida, então despedida se conectava com perda, e perda com morte. Então, falei da perda dos animais, dos amigos, dos familiares, né? Do medo dele de perder a Ana, da proximidade da própria morte dele, ou a morte da psicanálise, da pátria, da língua, de um mundo de felicidade. O que me agradou muito com este episódio, que eu considero um achado, né, foi que ele me permitia também que eu pudesse narrar momentos históricos, mas com mais liberdade, porque não havia mesmo nenhum registro do que aconteceu dentro daquele trem. Vocês vão ver dos capítulos que antecedem, como foi toda a luta dele para conseguir essa documentação. Na biografia do Ernest Jones tem bastante coisa, porque ele viveu aqueles momentos, ele é um dos responsáveis, né? Mas dentro do trem não tem praticamente nada. Eu comentei com vocês que, claro, se a gente trabalha com personagem histórico, a gente tem pouca liberdade no sentido de que a gente tem que ser fiel à história, que tu não pode, como a gente diz, como o romancista histórico, né? Tu não pode trair o teu personagem, fazer ele dizer coisas que ele não diria. Então, tudo que eu escrevi veio das leituras. Eu sei dizer para vocês de onde eu tirei. Mas a gente, quando escreve, escreve com a memória e a imaginação. Eu tenho que imaginar para poder recriar. Sem imaginação não tem criação literária. Então, mesmo no romance histórico, a gente tem muito espaço para inventar. E é isso que é bom. Então, eu apresento para vocês hoje o meu Freud. Tá? Então, as razões para eu ter tomado uma decisão, ou não outra, ela tem a ver com meus 30 anos de estudo e também com a minha maneira de conceber a vida. Cada um tem o seu Freud. O meu é fruto desses anos de leitura, de escrita e do meu coração de poeta. Então, muito obrigada. Agora já são quase 7 horas e eu quero poder conversar com vocês. Perfeito, Ariane. Muito obrigado pelo grande resumo aí do teu processo de criação. Vocês estão me ouvindo bem? Que agora eu troquei o microfone aqui. Tá dando para ouvir? Sim, perfeito. Perfeito. Então tá, pessoal. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha ali embaixo, ali perto do microfone tem a mãozinha, pode levantar a mãozinha, pode mandar no chat, caso a pessoa seja mais tímida, não queira abrir a câmera, não queira falar no microfone, pode mandar no chat que a gente lê, tá? Sem problemas. Para quem ficou com alguma dúvida quanto ao sorteio, o sorteio vai ser depois do fim do evento, então quando acabar o evento, eu vou dar um intervalinho ali para pegar uma água e aí a gente vai fazer o sorteio. E aí, é claro, a Ariane está liberada, caso queira sair, tenha outro compromisso, ela está liberada. Depois que acabar o evento, a gente faz o sorteio, certo? Muito bem. Vamos ver os comentários. A Cristina disse que é apaixonante ouvir a Ariane. Muito bem. E o Giano disse que adorou. Então, a Jussara disse, maravilhosa, Ariane, parabéns. Vou precisar sair, tenho outro compromisso. Ok, mas deixou aí o seu comentário, maravilhosa. Muito bem.
Ariane, para começar, uma primeira pergunta que eu tenho para ti é como que Freud entrou na tua vida? Uma pergunta bem inicial, assim, né? Já que tu fizesse um livro sobre ele, como é que ele entrou na tua vida? É uma boa pergunta, que eu não sei se eu vou ser fiel, né, à verdade histórica nesse sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa. Psicologia é minha segunda faculdade. Primeiro eu fiz direito, né? E o Freud já faz parte da cultura, né? Qualquer estudante em qualquer área do conhecimento vai conhecer esse personagem. Mas a primeira vez que eu tomei contato com Freud foi na biblioteca da minha casa, porque tinha a obra do Freud, que era do meu pai por um tempo, onde ele começou a fazer o curso de psicologia. Aliás, foi a primeira turma da URGS. Ele fez um tempo e depois ele migrou para a educação física e depois para o direito. Ele disse que é porque a faculdade era muito iniciante, né? Mas esta obra que ele usou durante a faculdade, que ela é traduzida do espanhol, de 53, 54, edição, a editora Delta, ela pertencia ao meu avô, estava nesta biblioteca da minha casa. Então, o primeiro contato que eu tive com Freud foi na biblioteca da minha casa. E depois, como estudante de direito, porque aqueles textos sociais, pelo menos na minha época da faculdade, a gente lia, né? Psicologia das massas e análise do ego, né? Alguns textos sociais do Freud eu li na faculdade de direito, e aí depois, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu já comecei com um grupo de estudos desde o primeiro ano, e aí eu li os artigos técnicos, depois os casos, os historiais clínicos, né, dele. Mas não imaginava que um dia eu ia me tornar professora de Freud e nem que eu ia escrever sobre ele, né? Depois que eu terminei Nina, meu marido, que também é professor de literatura e escritor, ele começou a insistir comigo: tu tem que escrever outro romance, tem que escrever outro romance. E ele disse: por que tu não escreve sobre Freud? Tu gosta tanto desse personagem, tu conhece tanto sobre esse personagem. Mas eu achava isso impossível, eu escrevi alguma coisa sobre o Freud, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí depois, lendo bastante, eu encontrei esse fato que hoje eu trouxe para vocês. Mas eu adorei a tua pergunta, Antônio. Não, ficou na minha cabeça, assim, né? Porque como que foi, assim, esse primeiro contato com Freud? E aí tu é professora de Freud, da teoria de Freud. Sim, nessa disciplina lá no Contemporâneo, Instituto de Instituto Psicanálise, Contemporâneo. eles veem comigo o caso Dora, né, que é a histeria, que eu vejo junto com a interpretação dos sonhos, porque o caso gira em torno de 2 sonhos, e os 3 ensaios. Depois nós vamos para o caso Pequeno Hans, né? E antigamente nós vimos O Homem dos Ratos também. E eu sempre fiz uma contextualização, eu sempre insisti com meus alunos: vocês vão estudar Freud, vocês têm que conhecer esse personagem. Então, sempre apresentei a vida dele, sempre pesquisei muito, e já vinha assim, neste viés de apresentar para eles, né? Porque teve um momento assim que eu li todos os artigos do Freud sobre estética, processo criativo, sobre arte. Eu fiquei encantada. Eu não li esses textos na faculdade, eu não conhecia esse lado do Freud, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, assim, a ter interesse em conhecer o ser humano, Freud como um ser humano. E é isso que eu procuro mostrar neste romance. E como eu contei para vocês, acho que as pessoas conhecem muito ele de uma maneira assim, muito rasa, né? Os estudantes de psicologia conhecem alguns textos, não, na URGS não, que se lê mais, mas eu tenho contato no contemporâneo com pessoas de todas as universidades, já há muitos anos que eu tenho contato direto com os estagiários lá. Eu trabalho no contemporâneo há 20 anos. Até montei o estágio de clínica lá, né?
E eu noto que gradativamente se lê menos o Freud do que se lia antigamente. Então, nem os casos clínicos eles leram na totalidade. Então, eu leio com meus alunos na íntegra. Não peço leitura prévia. Nós vamos lendo juntos. E ali eu vou comentando, tá? Então, eu queria, né, queria que eles tomassem contato, um contato de mais intimidade com esse personagem e que eles tivessem interesse, curiosidade em conhecer o Freud. Eu estava cansada também de falarem só do episódio da cocaína, né? Ele é um drogado, viciado em cocaína, que tinha caso com a cunhada, que brigava com todos os discípulos. Né? Não é, ele não é um santo, né? Eu não deixo de falar de algumas questões. Né? Então, mas ele é um grande homem, eu acho. Assim. Eu tenho admiração, o legado que ele nos deixou. Ele foi um homem muito adiante do tempo dele. Né? Ele permitiu, assim, através dessa reflexão toda que a psicanálise propicia, né? Contribuiu muito para a emancipação da mulher, lutou contra o preconceito, né? Bom, ele sofreu isso na pele, né? E acho assim que esse livro também propõe isso, essa reflexão. A gente vê assim que as pessoas estavam sendo perseguidas porque eram judeus. As primeiras pessoas que foram para aquele campo de concentração em Dachau, que em 1933 ele foi construído, eram ciganos, né? Eram homossexuais, dos prisioneiros políticos, e depois os judeus passaram aí em massa, mas assim, eram essas pessoas que iam para um campo de concentração. Sim, e tu trouxeste essa... Desculpa, deu uma travada aqui para mim, eu pensei que a senhora tinha que tu tinha parado de falar, mas na verdade foi eu que travei. Não, pode concluir. Não é isso, Antônio. Então, eu procurei mostrar, claro que eu não posso me expandir, são 30 capítulos, né? Mas eu procuro mostrar e acho que isso faz com que as pessoas possam pensar, meu Deus, vou mandar para um campo de concentração, para uma câmara de gás uma pessoa porque ela é judia, porque é negro, porque é índio, né? Essa questão da intolerância com as minorias, essa discriminação, é um tema atual, né? Sim. Quando eu comecei a escrever, eu não estava me dando conta dessa atualidade, né, que tem também esse romance. Mas eu acho que ele favorece esse tipo de reflexão. Sim, tu falaste que tu leste Freud depois da biblioteca de casa, foi na faculdade de Direito. E eu noto que hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu creio que os cursos de Direito não leiam mais Freud, assim, a minha esposa, por exemplo, estuda Direito e ela está no 4º ano já da faculdade e não leu Freud até hoje. Então, eu vejo que está tendo uma diminuição, né, da psicanálise dentro do meio acadêmico, né? Não sei se tu também vê isso, né, já que tu trabalha com o pessoal do contemporâneo, né? Sim, porque tem que entrar todas as outras coisas, né? Primeiro, no meu tempo, era toda a psicologia social, ligada à escola, educação, cada vez depois a institucional, né? E depois outras teorias que foram surgindo, e as pessoas sempre querem trabalhar muito o que é novo e esquecem do clássico, que é fundamental. Né? Uhum. Então, assim, a gente tem que conhecer muito clássico para poder criar. Tu só pode criar alguma coisa se tu está com o pé muito fincado na tradição. Né? Então, na minha instituição se estuda muito a psicanálise clássica e a contemporânea. Quando eu dou meu seminário, por exemplo, né, eu sempre trabalho junto com Lacan. Mostro como é que o Lacan vê a histeria. Agora, no Ranito, nós vamos ter que ir lá para o seminário da relação de objeto, onde ele, fala muito sobre o caso do pequeno Hus. Né? A gente lê, né? Também o Celso Gutenfrend, que fala, né? Ele faz um comentário do caso e faz uma atualização do caso, de como é que se atende hoje uma criança, a importância de se cuidar de quem cuida, né? De trabalhar com a parentalidade. Né? Então, assim, se vê Freud, mas dentro do contexto, porque eles têm que entender por que ele criou aquela teoria, por que é tão importante a sexualidade. Que a gente estava em virada do século 1900, né, em que as pessoas não tinham liberdade,
que não tinha nenhuma liberdade sexual, aí aparece toda a preocupação, né? Que não tinha liberdade nenhuma para viver a sua sexualidade, porque não tinha anticoncepcional. Então, eu acho que trancou. Não? É só o Anthony que trancou? Tá. Sim, eu comecei a ter problemas com a internet agora, né? Porque é bem assim, né? Quando começa assim, a discussão, cai em... Sim. Então, depois, claro, eu vou comentando com meus alunos, como tem esse deslizamento que a gente passa a pensar muito nas patologias do vazio, né? Nas questões ligadas à existência do ser, né? As coisas foram se modificando, mas muitas coisas permanecem, não mudou, a formação de sintoma não mudou, né? Então, essa preocupação do Freud, assim, de criar uma forma de diminuir o sofrimento das pessoas, né? Inventou um método que não existia, isso tem muito valor. Escutar as pessoas quando ninguém escutava, né? Então, assim, é um pouco isso, assim, que eu acho que eu tenho desejo, assim, de transmitir. Quando eu fiz a live de lançamento, que eu fiz lá no Contemporâneo, que é o meu instituto, onde eu dou aula, né? A diretora do instituto disse assim, Ariane, eu acho que o teu livro deveria ser recomendado para todos os alunos. Todos os alunos deveriam ler o teu livro para poderem conhecer o Freud, para despertar neles o interesse, né? Para que eles possam ler mais. O meu contato é muito com as pessoas da área de letra, né? As pessoas da área de letra leem bastante Freud, principalmente esses textos. São básicos, né? Sobre o processo criativo, né? Alguns eu menciono aí, né? Neste romance. Muita coisa foi escrita a partir do Freud, dos textos dele. Se vocês pegam, por exemplo, Moisés de Michelangelo, é espetacular. Tá? E o Xiste, sua relação com o inconsciente, o texto do humor que eu menciono, e tantos outros textos importantes, né, para o próprio escritor. É referência para nós, a obra dele. Tá? Para qualquer pessoa interessada em estudar estética da criação. Tu comentaste também, Ariane, essa questão do preconceito, né? E da intolerância que existia naquela época, né? Freud está saindo da sua terra, está deixando as suas coisas, a sua vida para trás para fugir de um regime totalitário. Né? E Freud, obviamente, já tinha passado por isso muitas vezes, né? Tem uma passagem do Freud em que ele fala que, aí tu pode dizer se eu estou certo ou não, mas eu creio que eu esteja certo. O Freud, ele diz que a primeira lembrança que ele tem do pai dele é estar passeando pela rua com o pai e alguém xinga o pai dele porque era judeu. Essa é uma das primeiras, a primeira lembrança que ele tem do pai dele. E o próprio Freud, ele vai estudar na França com Charcot quando ele percebe que ele nunca seria professor na Universidade de Viena, porque precisava de uma autorização do rei. E o rei nunca tinha dado a cátedra, nunca tinha dado o direito de ser professor na universidade para um judeu. Então, ele nunca ia conseguir ser professor na universidade, então ele acaba indo para outro caminho. E acaba depois fundando a psicanálise. Então, a própria criação da psicanálise é marcada pela intolerância, né? É marcado por como as pessoas conseguem se desenvolver apesar dela, né? E durante a escrita, tu mencionaste que tu notou que o livro é muito atual. Como é que foi esse processo de perceber que talvez a sociedade não tenha mudado tanto? Né? Como é que foi esse processo de notar que o livro é de 80 anos atrás, 90 anos atrás, mas é atual? Bom, vou ver se eu consigo as duas coisas que tu comentou. Assim. Realmente aparecem lembranças dele, que ele sofreu como judeu desde criança. Essa lembrança eu acho muito bonita, né? De quando que o pai dele, primeira lembrança é que ele era pequeno e as pessoas passam na rua e dão um tapa na cabeça e tiram o kippá do pai dele e mandam o judeu que ele juntasse da calçada, né?
Ele fica muito indignado, surpreso, porque ele tinha uma imagem do pai, como a gente tem, né? Um homem grande, forte, maravilhoso, e o pai se abaixou e juntou que o pai não reagiu. Essa é uma lembrança forte que eu discuto com o leitor depois. Tá? Me posiciono de alguma maneira, eu quero que vocês pensem por que naquele momento ele teve esta reação. O Freud, depois, quando está passeando também lá nas montanhas com os filhos dele, passa um bando de pessoas também dizendo um monte de jargão contra os judeus, e ele reage de outra maneira. Ele vai contra as pessoas e protege os filhos, instintivamente. E ele sofreu isso ao longo da vida, e ele achava que a única maneira que ele tinha era se ele estudasse muito, e se sobressaísse, que aí ninguém poderia, né, subjugar, porque ele seria o melhor aluno. E ele sempre tirou o primeiro lugar, desde o primário, né? É muito interessante, assim, ele tinha esta ânsia de se destacar, não tinha nenhuma... O pai era um comerciante, não era para essa área do comércio, ele queria ser um cientista, né? E ele, por muitos anos, se dedicou à pesquisa. Ele só saiu, ficou 6 anos pesquisando, porque ele queria casar com a Marta. E aí, se tem que ganhar dinheiro, tu tem que ir para a clínica, né? E no livro aparece a quantidade de especialidades que ele fez, que hoje seriam as residências, né? É um homem assim que tinha esse interesse em conhecer, né? Não era na época, não era um conhecimento específico mesmo, né? É um homem que estudou muita filosofia, que lia muito. Aparece ali a quantidade de livros que ele tinha e que eram de outras áreas do conhecimento, de arqueologia, muita literatura. E o quanto ele dialogou com a literatura. Porque ele não conseguia conversar com os médicos da época dele, né? Então ele dialogava com os escritores, encontrava ali os exemplos que ele precisava, até para, né, ilustrar, né, a teoria dele. Agora, se aparece um momento em que há o aumento do autoritarismo, no meu livro acho que o ênfase maior é de 33 até 38, em que a gente vai vendo, né, o que os judeus passam a sofrer à medida em que o Hitler, né, assume o poder. Se eu estou falando do avanço do autoritarismo, isso é muito parecido com o nosso tempo atual. Então, é nesse sentido. Sim. Né? Nós temos, eu não sei se eu posso dizer isso, mas nós temos um presidente homofóbico, né, por exemplo, né, que não gosta das mulheres, que não gosta de índio. Né? Então, acho uma novidade. Hoje, o presidente se autoconcedeu uma medalha do mérito científico. Não sei se vocês ficaram sabendo. Então, a gente tem um novo arauto da ciência surgindo hoje no Brasil, que é o Jair Bolsonaro. Então, assim, ó, eu acho uma coisa linda, assim, que já na interpretação dos sonhos aparece, né? Que ele retira a homossexualidade, né? Eles achavam que o homossexual era um degenerado, né? Depois tem aquela carta linda, né, dele, que eu coloquei na íntegra, porque eu me emociono com aquela correspondência, né, que uma mãe americana escreve para ele, que quer ver se o Freud pode ajudar, que ela tem um filho homossexual e ela não aceita isso. Então ele diz para ela que a homossexualidade não é doença, que grandes homens foram homossexuais, que isso ele não pode fazer, que a psicanálise não pode fazer nada nesse sentido de tornar o filho dela um heterossexual. Mas se ele tiver algum sofrimento, exatamente porque a sociedade não aceita, aí a psicanálise poderia ajudar. Então, assim, eu acho impressionante. Eu acho esse homem... Eu sou apaixonada por ele, meu marido sabe, né? Não tem ciúmes, né? O Freud é um dos maiores pensadores do século XX. Tá? Ele é um grande homem, ele tem as contradições dele, mas ele é um ser humano. Qual é o ser humano que não tem as suas contradições? Ele não é perfeito. Com certeza. A Gabi Conterato, ela pergunta: Ariane, qual foi a tua principal descoberta neste processo?
Nesse processo do livro? Isso, no processo, creio eu. Se a Gabi quiser explicar um pouco mais, ela fica à vontade. Mas creio eu que seja no processo de escrita desse livro. Qual foi a tua principal descoberta? A primeira foi o fato em si, que eu não conhecia. Eu estudo há tantos anos, 30 anos estudando Freud, e de repente, mas como que ele saiu para emigrar, Anthony? Por favor, não diz que ele fugiu, porque ele era um homem muito corajoso, tá? Eu sei que esse termo se usa, que está por aí, né? Quando Freud fugiu, ele não fugiu, ele saiu legalmente, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam, porque isso é coerente com o personagem, né? Essa questão da verdade, né? Ele jamais fugiria, tá? E vocês vão ver que ele só saiu porque ele queria salvar a psicanálise, porque ele queria dar uma oportunidade para a Ana, né? Porque não tinha mais condição de ficar ali, né? Mas ele sai no último minuto, porque ele queria sair legalmente do país. Ele esperou 3 meses para a documentação, quase 4 meses. Né? Foi no último minuto do segundo tempo, ninguém acreditava que ia dar mais. Tá? Então, isso é importante. Mas várias coisas me surpreenderam, mas este fato, né, que eu não sabia que ele saiu no Expresso do Oriente, por exemplo. Né? No momento que eu fui estudar mais, porque aí eu me interessei, né, várias coisas da vida dele eu não conhecia tão bem como eu imaginava. Porque é diferente, assim, como é que eu vou te dizer? Como eu fui num foco específico, eu tinha uma ideia mais panorâmica dele, né? Acho que uma das coisas que eu me surpreendi, por exemplo, foi com a Marie Bonaparte. Sabe? A vida dessa mulher, eu não conhecia a fundo. Tem essa biografia maravilhosa sobre a vida dela. Eu assisti, tem um filme, né, que vocês encontram no YouTube com a Catherine Deneuve, que é em cima desse... O roteiro é muito em cima da biografia, é lindo. Como essa mulher se dedicou para a psicanálise, o que ela fez por ele é inacreditável. A Lu Andréa Salomé, a importância que ela tem na vida dele, quando eu fui estudar mais, até já tinha visto um filme sobre a vida dela, né? Mas é uma mulher, assim, que todos os homens se apaixonam Vou colocar aqui o filme aqui. Isso, né? Princesse Marie. Mas, assim, entender que uma mulher, para ser livre, conseguir fazer o que elas fizeram, né? A dificuldade da Marie, porque estava atada a um casamento, e ser uma mulher, né, uma princesa, né? E já a Lu Andréa Salomé, que nunca quis casar, porque a condição da mulher na época, tu teria que seguir o marido, tu não podia escolher a tua profissão, não tinha nenhuma liberdade. Então, foi muito importante para mim me dar conta, né? Eu tenho me interessado muito por esse tema, sobre a condição da mulher ali em Viena, né? Naquela época, para entender melhor, né? As pacientes do Freud, né? E a importância que ele tem para nós nesse sentido, né? E sobre a viagem, foram tantos detalhes que eu me surpreendi, né? Que eu não conhecia, desde coisas pequenas que para mim faziam sentido, como essa situação da cachorrinha, por exemplo. Eu não sabia que Freud era tão apaixonado pelos animais, né? E eu fiquei sabendo de uma cena que ele um dia estava a janela aberta do consultório dele, vocês sabem, ele tinha livros do chão até o teto, né? Ele teve que se desfazer de 800 livros para poder vir. Vendeu toda a coleção de arte, né? E então, para vocês entenderem por que ele teve que pagar tanto dinheiro para sair, porque ele queria levar a biblioteca dele, queria levar a coleção de arte dele, eram mais de 2.000 peças de arte, antiguidades, né? Que tinham muita importância para ele. Né? E ele queria levar os móveis que estavam ali desde o casamento. Então, assim, foi muito... acho que é das coisas, assim, procurar entender o que é tu sair de um país, né, onde tu viveu a vida inteira, onde tu criou teus filhos, criou a psicanálise, né? O consultório dele tinha quase 50 anos ali na Vergás. E tu ter que sair desse país. Me impressionou muito também, assim, os filhos dele lutaram na Grande Guerra contra a Itália, que era um país que ele amava. Foi mais de 20 vezes a Roma. Ele era, assim, a cultura renascentista,
os artistas do Renascimento, se inspirou muito, adorava. Os filhos dele lutaram pela pátria contra a Itália e depois viraram inimigos. Ele tinha que... Um homem da cultura alemã, e depois assim ter que ver, né, que o Hitler vai e faz aquelas atrocidades. Eles não imaginavam que as coisas iriam chegar onde chegar. Ele sempre dizia, uma nação que criou Goethe, né, não vai produzir essa perversidade. Ele não acreditava, as pessoas não acreditavam que ia chegar no que chegou, porque a cultura dele é alemã. O povo alemão não é Hitler, nazismo é outra coisa. Né? Então, assim, de repente, assim, os judeus não podiam comprar rádio, não podiam ter animais de estimação, não podiam casar com os alemães. Daqui a pouco estavam te roubando, né? Entrando na tua casa, te tirando as coisas. Um fato que me surpreendeu muito foi entender, assim, quando o Hitler entrou e que eles viram que não tinha mais o que fazer, que ele entrou na Áustria e faz o pronunciamento dele e anexou a Áustria ao Reich, muita gente se suicidou. Entende? Não tinham como sair. Né? Seriam exterminados nos campos de concentração. Mas não é só isso, é a tua pátria, né? Que não existia mais. Me surpreendeu muito me dar conta que um país, assim, as pessoas não acreditavam que a ópera ia fechar. Sabe? Eu tenho muita vontade de reconstruir o último baile da ópera. Que as valsas vienenses iam ser proibidas de serem tocadas, iam tocar marcha do exército, marcha. Aí que eu entendi aquele filme A Tabacaria. Eu acho aquele filme maravilhoso. É uma reconstrução da época maravilhosa. Então, muitas coisas me surpreenderam quando eu fui fazendo a pesquisa, sabe? Outro dia uma amiga minha disse assim, Ariane, me diz uma coisa, é verdade que o Freud gostava de orquídea? Eu disse, amava. Ganhava orquídeas dos amigos dele nos aniversários. As orquídeas, as gardênias, os lírios. Entende? Muitas coisas me surpreenderam. Eu me dei conta que eu conhecia o Freud, mas eu fui na intimidade dele. Foi muito bom ir na intimidade, saber qual é o vinho que ele gostava, qual é a comida que ele gostava. Outra coisa que me surpreendeu é assim, eu não tinha ideia do sofrimento dele com o câncer, porque ele não se queixava, porque a gente está acostumado a ler os artigos dele. Gente, assim, ó, aquele câncer já tinha chegado na órbita do olho, ele não escutava direito, ele não podia se alimentar, ele tinha dor constante. Então, isso é importante para entender por que ele não via sentido ir embora. Ele não tinha muito tempo de vida, até ele se dar conta que a psicanálise, ele queria salvar a psicanálise. Ele estava escrevendo, todo escritor quer terminar o seu livro. Aquela prótese que ele botou, que ele chamava de monstro, aquilo é uma tortura. Então, assim, ó, por isso eu te digo, Antônio, esse homem é um homem muito corajoso. Ele aguentou firme muita coisa. Desde o início, essa humilhação por ser judeu, essa diferença que fizeram dele na universidade, em todo lugar. Né? Foi expulso do hospital porque ele queria atender as histéricas. Não podia, aquilo ali era invenção. Ele foi para Paris com uma bolsa de estudo, porque ele se destacou. Foi estudar com o Charcot, que na época estava a quilômetros à frente do que se estudava na Áustria. Eu fiquei impressionada com o Charcot, quando eu fui estudar um pouco, o que esse homem fez naquele hospital. Porque ele já chegou assim, interessado em pesquisa. Né? Era um clínico maravilhoso, um homem criativo, e ele era apaixonado por antiguidades, por arte. Não é por acaso que o Freud passou a gostar. O consultório dele é muito parecido com o que era o consultório na casa do Charcot. O Charcot foi uma referência para ele.
E tu voltar depois para a Áustria e ninguém te dá ouvido, e cada vez que tu escreve um artigo, não botarem uma resenha, e quando botavam, então era para desdenhar o que ele dizia, para criticar o que ele dizia, que era bruxaria. É um homem assim que foi muito amado para ter a autoestima que ele tinha, para aguentar o que ele aguentou, né? E construir e deixar o legado que ele deixou para nós. Então, esse livro é uma homenagem para esse homem. É isso. Não, perfeito. Perfeito. As pessoas estão aplaudindo, não? E realmente, uma bela fala. Agora, bom, a gente está se encaminhando para o final, né? A gente marcou até 7h30. Se alguém tem alguma pergunta, faça agora. Então, bota ali no chat, levante a mão. O Alcicha Wish quer falar? Pode falar. O Ciro Alves colocou amando ainda mais Freud e a Marília colocou ótimo. Eu vou ser bem rápido. À vontade. Estou encantado com a apresentação da Ariane, porque eu digo sempre para os meus alunos que o escritor não pode só escrever. Ele tem que falar, e falar bastante. Então, a Ariane aprendeu a contar o livro dela, e cada vez eu já assisti outras apresentações, ela se renova, ela acha outras coisas para dizer. Mas o fundamental é isso, é uma história de amor, eu tenho que aceitar o Freud, né? Minha mulher é apaixonada pelo Freud, e ela recriou o ser humano, Freud. Então, eu quero só dar um testemunho. Quando ele chega em Paris, para estudar com o Charcot, com bolsa de estudo, ele tinha a mesma idade que eu tinha quando fui estudar em Paris. Mesmo. Quer dizer, 80 anos ou 100 anos de diferença. E eu fiquei impressionado, porque ela recriou, e eu me sentia dentro do Freud. Quando ele vai a Notre Dame, tu imagina, ele é um judeu e vai lá para dentro da Notre Dame e sobe até o alto para enxergar, não tinha Torre Eiffel ainda. E cada linha daquele capítulo é uma aula de um jovem conhecendo Paris, conhecendo a cidade mais culta, mais inteligente, mais democrática do mundo. Tá? Então, não foi só o Charcot, foi muito Charcot, mas Freud de Viena a Paris, sim, ele volta para a cidade que ele aprendeu a amar como jovem. Parabéns, Ariane, aquele capítulo realmente tu conseguiste, tá? Transmitir o sentimento dele e daqueles que tiveram a felicidade de também ser jovem, como o Hemingway dizia, né? Se você foi jovem em Paris, sua presença o acompanhará pelo resto da sua vida. Parabéns. Lindo. Vou ler de novo o livro. Reler, viu, Anthony? Reler é muito melhor do que ler. Cada vez a gente aprende e entende mais. Obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo programa, pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelas palavras também para a Liga. Bom, pessoal, a Rosana colocou um comentário aqui. Parabéns, Ariane, cada fala mais apaixonada por Freud. Eu não o conhecia. Agora conheço seus amores e suas dores, escrito da forma mais linda que já vi. Te amo. Então, perfeito. Bom, Ariane, eu espero que o evento tenha sido agradável para ti, porque eu tenho certeza que para nós foi muito agradável. Então, e com certeza a gente viu, conseguiu sentir um pouco
de como foi esse processo de construção e como e a importância de Freud, né? Todos nós aqui da Liga, nós gostamos da obra de Freud, a gente está aprendendo, né? Estamos no início aí da leitura da obra de Freud, e eu creio que a tua obra combina muito bem com o que a Liga propõe. Então, muito obrigado pela presença. E para quem vai participar do sorteio, a gente vai começar o sorteio às 7h40. Então, quem vai participar do sorteio, espera um pouquinho, 7h40 a gente volta para fazer o sorteio. Então, Ariane, muito obrigado pela presença. Não sei se tu quer fazer alguma fala final. Não, eu quero agradecer muito, né? Para mim é um prazer desde o início. Eu fiquei encantada, né, com esse projeto de vocês e me senti muito feliz de poder participar. Quero deixar o convite, então, para aqueles que quiserem ter um contato comigo ao vivo, né? Eu vou estar autografando na Feira do Livro de Porto Alegre, na próxima quarta, na Praça dos Autógrafos, às 17h30. O livro está ali na Banca Besouro Box, e está com preço... Na feira sempre tem 20% de desconto. Então, é um preço bom para estudante. E aí eu vou pedir que, se vocês forem lá, que se apresentem para mim, me dizendo que são ligantes, né? Que a gente possa fazer uma foto juntos. Então, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada por essa noite. Para mim foi especial. Não, a ideia seria muito melhor fazer o evento presencial, mas em função da pandemia, a gente está chegando no... Criamos que estamos chegando no finalzinho, então em breve a gente vai poder ter eventos presenciais, mas ainda não foi possível. Então, quarta-feira, dia 10 de novembro, às 17h30, na Banca Besouro Box. Isso. Oi, Ciro, agora estou vendo o Ciro ali. Feira do Livro. Então, fica o convite para todo mundo que quer dar um alô para a Ariane, comprar o livro dela. Tá ótimo. E hoje, quem vai participar do sorteio, hoje alguém vai poder ganhar também o livro. Então tá. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Ariane. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. E claro, quem vai participar do sorteio fica mais 10 minutinhos.